Aleluia, glória a Deus. Bom dia, igreja linda e maravilhosa. A paz do Senhor a todos, amém? Olha para o irmão que está do teu lado aí e diz assim para ele: que bom. Diga com fé, igreja, diga que bom de você estar aqui comigo para juntos adorarmos aquele que vive. Se você crê nisso, eu queria que você aplaudisse aí o Senhor o mais forte que você puder. Aleluia, glórias a Deus, amém? Deus seja louvado pela sua vida, por você escolher primiciar o seu dia, primiciar o seu tempo, né? Você logo pela manhã, você se levantar e se deleitar na presença do Senhor, amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Amém? Você que for achando aí, vai dando glória a Deus. Você que não achou ainda, você vai dizendo: espera mais um pouco. Aleluias. Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Aleluias. Todos acharam? Amém, queridos? A Bíblia vai dizer, 2 Samuel, capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer assim: e disse Davi a ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra. E inclinou-se e disse Davi a Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Até aí. Glórias a Deus. Amém, queridos? Agora abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 21 e 22. Êxodo 13, 21 e 22, diz assim: e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Fecha os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua santa palavra. Nós sabemos, ó Deus, que a sua palavra ela já é suficiente para nossas vidas. Pai, que nesta manhã o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra. Que o Senhor venha trazer renovo, transformação, mudança, correção, aquilo que o Senhor desejar sobre as nossas vidas. Pai, que tudo aquilo que é meu venha cair por terra, e que aquilo que é do Senhor venha florescer e venha ser a mostra através da minha vida. Pai, que o teu nome seja glorificado e exaltado através da tua palavra. Assim, Senhor, nós declaramos a bênção do Senhor sobre este culto, sobre este tempo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Nós lemos a palavra muito conhecida, a palavra de Davi, usando de benevolência com Mefibosete. Amém, igreja? E sabe, queridos, quando Deus ele trouxe em meu coração essa palavra, né, eu fiquei a pensar, eu falei: Senhor, essa palavra é uma palavra bem conhecida, e algo que me chamou a atenção quando eu estava pensando sobre isso. Um dia agora, não sei se foi o culto passado ou outro culto, alguém abriu
se não me falha a memória, o culto com essa palavra de Mefibosete. E eu fiquei a pensar sobre essa palavra. E sabe, queridos, o que chama atenção aqui é que esse homem, Mefibosete, ele era um homem da linhagem real. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Ele era um homem da linhagem real. Mas ele estava vivendo em sua vida um processo onde ele estava num plano de escassez, um plano de solidão, estava vivendo um plano onde ele estava praticamente em miséria. Mas ele era um homem de uma linhagem real, não se esqueça disso. Fala para o teu irmão aí do teu lado. Mefibosete era da linhagem real. Amém, queridos? Quando, a Bíblia vai dizer que quando ali Saul, seus filhos, Jonatas estão numa batalha, a Bíblia diz que eles falecem, que eles morrem. A ama de Mefibosete pega ele para fugir, e ali na sua caminhada, naquele momento, naquele alvoroço ali para fugir, ela derruba Mefibosete. E a Bíblia diz que ele fica coxo dos 2 pés. Ele fica aleijado de ambos os pés. E querido, quando ela está correndo, que ela derruba Mefibosete, ela derruba por propósito, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? E quantas vezes o Senhor, Ele vem falando em meu coração, quantas vezes nós caímos, e muitas das vezes não é porque nós queríamos cair. Assim como Mefibosete, ele não queria cair, mas ele foi derrubado. E de igual modo também é na minha vida e na sua vida. Mas sabe, queridos, um dia eu e você caímos, sem que, às vezes você nem percebeu, mas você caiu. Porque se você voltar lá em Gênesis capítulo de número 3, o início de tudo vai dizer assim, a queda do homem. E naquela queda você não estava presente, mas você caiu. Junto com a queda do homem, você também caiu. Talvez você olhe e diz assim, mas eu não estava lá. É sim, não foi nem talvez culpa sua. Não foi nem culpa sua, mas você caiu. E aqui Mefibosete, ele vai passar por uma transição em sua vida, aonde ele era um homem da linhagem real, aonde ele era um homem que ele podia estar numa outra posição. E talvez você olha para você mesmo e diz assim, olha, mas as vezes que eu caí, hoje eu carrego traumas, das vezes que eu caí, das vezes que eu falhei, das vezes que eu me decepcionei eu mesmo. E sabe, queridos, na nossa vida sempre vai acontecer algumas situações de queda, porque o cair é do homem, mas o levantar é o cair é do homem, mas o levantar sempre vai ser de Deus. Sabe, aqui Mefibosete, quando ele cai, a Bíblia diz que ele fica aleijado, e a Bíblia diz que a sua ama dela foge. Sabe, leva ele para um lugar conhecido como Lodebar, uma terra esquecida, uma terra de sofrimento, uma terra de infrutífera, uma terra que não dava fruto. Essa era a terra onde Mefibosete estava habitando. E sabe, querido, que Deus ele trouxe à minha memória é que o rei aqui, Davi, representa Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Lodebar é o mundo aí fora, e Mefibosete sou eu e é você. Porque em outrora nós estávamos em Lodebar, e talvez ainda você esteja em Lodebar. Por isso Deus te trouxe aqui nessa manhã para levar você a viver algo sobrenatural na presença dEle, longe da terra de Lodebar. Porque é comum, após a queda, a gente chegar e a gente se refugiar em Lodebar. E sabe, queridos, essa terra infrutífera, essa terra de esquecimento, que a Bíblia se refere como Lodebar, para mim e para você ela era uma terra infrutífera, mas para Mefibosete ela era uma terra diferente. Fala para o teu irmão assim, para Mefibosete, Lodebar era lugar de refúgio.
Porque lá em Lodebar foi o lugar que eles encontraram para ele permanecer vivo. E a Bíblia diz, querido, que naquele lugar, Mefibosete, ele teve até uma família. Porque a Bíblia diz lá adiante que ele vai ter um filho que chama Mica. Queridos, quando nós entendermos que verdadeiramente nós temos um propósito, não determinado por nós mesmos, mas determinado por Deus, não importa a posição e o lugar que você vai estar, uma hora Deus vai te levantar para levar para onde Ele quer. Ali Mefibosete estava vivendo um processo de sua vida de sofrimento, mas ele estava guardado. Ele estava vivendo um processo de escassez, mas ele estava em um lugar aonde ele estava sendo refugiado. Ali Mefibosete vai levado para aquela cidade com 5 anos de idade, mais ou menos. Mas quando ele sai dali, ele já tem até filho. Então ele passa a sua infância naquela terra. Ele passa ali a sua adolescência naquele lugar. Ele passa ali a viver em um lugar onde ele não era o destino dele viver naquela situação. Porque um dia o seu avô foi rei de Israel. Um dia o seu avô teve a oportunidade de reinar sobre a nação. E também aquela linhagem iria chegar até Mefibosete, Jonatas e na sequência Mefibosete. Não era para ele estar vivendo aquela situação, mas a Bíblia diz que Saul ele foi rejeitado por Deus. Assim também foi rejeitada a linhagem. Mas sabe, queridos, quando nós entendermos qual é o meu valor, qual é o seu valor diante de Deus, nós não vamos olhar para onde nós estamos, mas nós vamos começar a olhar para quem Deus é na nossa vida. Mefibosete está ali esquecido, está no lugar de refúgio. Ele está em um lugar onde para ele está cômodo, um lugar onde após a queda ele se encontra em um lugar escondido. Talvez, eu não sei como é que você está aqui nessa manhã, mas sabe quando a gente cai, sabe quando a queda vem e a gente olha e diz: não, eu vou permanecer aqui mesmo, porque aqui eu estou escondidinho, aqui ninguém está me vendo, aqui eu estou em Lodebar, aqui eu estou no meu lugar de refúgio. Ei, é lugar de refúgio para você, mas não é aí que Deus quer que você esteja. Não é em Lodebar que Deus quer que você permaneça. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: chega de Lodebar para a sua vida. Porque quando nós caímos, é comum entrarmos em Lodebar. Quando nós caímos, se machucamos, ficamos coxos espiritualmente, é comum nós entrarmos em Lodebar. Porque lá para mim, para você é lugar de refúgio. É lugar onde nós vamos estar escondidinho. Mas tem outro lugar que é muito melhor que Lodebar, que a Bíblia vai relatar como o esconderijo do Altíssimo. Não é em Lodebar que você vai estar guardado. Não é em Lodebar que você vai estar protegido. Não é em Lodebar que você vai estar lá livre das situações que vão vir contra a sua vida. Não, é no esconderijo do Altíssimo. É lá que você verdadeiramente está escondido, habitando no esconderijo do Altíssimo. Mas não, sabe o que acontece? É que muitas das vezes, quando caímos, quando falhamos, nós queremos e nos olhamos, enxergamos a nós mesmos como os incapazes de caminhar onde Deus quer que nós venhamos caminhar. Nós olhamos para nós e nós olhamos para a queda, mas nós não olhamos para o levantar. Nós olhamos para as falhas que temos, mas nós não olhamos para o Deus que nós servimos. Olhamos para os nossos pés coxos, mas nós se esquecemos que quando nós queremos caminhar, Deus usa pessoas, mesmo que você não caminhe, Deus vai pegar você e vai levar você para chegar onde Ele quer que você chegue.
Ei, você não precisa andar nem com as suas pernas. Quando você desejar estar na posição que Deus quer que você esteja, meu irmão e minha irmã, Ele vai levar você até lá. Mas para isso você precisa desejar sair de Lodebar, a terra de sofrimento, a terra de esquecimento, a terra infrutífera que não dá fruto. Quando a palavra de Deus olha aqui, quando nós olhamos para a palavra de Deus, de 2 Samuel, capítulo de número 9, a Bíblia vai relatar agora que Davi, ele se lembra, eu creio aqui que Deus coloca no coração de Davi: olha, você tem uma aliança com alguém, você tem uma aliança com alguém. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor a Jonatas? Você observa aqui que Davi, de imediato, de primeiro, ele quer usar de benevolência com alguém. Por causa de quem, igreja? Por amor de quem? Por amor de quem? Mas olha o que ele vai dizer no 2: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: seu servo teu. E disse o rei: não há ainda da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de quem, igreja? De Deus. Já não é mais de Jonatas, já é benevolência de Deus. Sabe por quê? Porque quando verdadeiramente Davi olha aqui, ele enxerga que tudo aquilo que é bom nele, e através dele, não é dele mesmo, é de Deus. Quando, querido, nós olhamos para a palavra de Deus, nós enxergamos que Deus, Ele se lembrou de mim, e Ele se lembrou de você. Eu não sei aonde você está, eu não sei aonde você estava, mas Deus te trouxe aqui e está dizendo para você, Ele está lembrando de você hoje. No versículo 4, e disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Só para frisar uma coisa, aqui no versículo de número 3. E disse o rei: há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Davi perguntou como que ele era, igreja. Davi perguntou se ele era bonito, se ele era feio, se ele tinha imperfeições, se ele era pecador, se ele era falho. Davi perguntou isso para ele, igreja. Davi olha e diz: existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência de Deus? Mas sabe o que acontece aqui com Ziba? Ele olha para o rei e diz assim: ainda existe um, Mefibosete, está lá na casa de Maquir, lá em Lodebar, e ele é aleijado dos 2 pés. Porque o homem, ele mostra a sua imperfeição, ele olha para a sua queda, ele olha para o dia que você caiu, ele olha para o resultado da sua queda. Mas o Senhor, Ele olha para quem você é. Davi aqui agora, vou olhar para ele no verso 5. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto em terra, e inclinou-se, e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. E disse Davi: não
temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Sabe, querido, Deus ele tem algo sobre a minha vida e sobre a sua vida, que Ele não nos enxerga da mesma forma que as pessoas que estão à nossa volta nos enxergam. Enquanto as pessoas estão olhando as nossas imperfeições, Deus ele está gerando, quer gerar sobre a minha vida e quer gerar sobre a sua vida relacionamento. Quando as pessoas apontam para você e olham assim, olha só, ele caiu, olha só, ela caiu, olha só, eles caíram, Deus está olhando e dizendo: vem para a mesa, vem para a mesa, vem para a mesa, porque é tempo de relacionamento. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós enxergamos, esse é o Deus que gera oportunidade para que eu e você pudéssemos sair de Lodebar. 6. Quando no finalzinho aqui do 6, Mefibosete diz: eis aqui teu servo. No 7, disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Sabe, querido, quando nós caímos, as imperfeições da queda sobre a nossa vida gera dentro do meu coração, gera dentro do seu coração, gera dentro do nosso coração o desejo de enxergarmos aquilo que nós não somos. Aqui, para Mefibosete, ele era um cão morto, mas para Deus ele era alguém escolhido por ele para se assentar à mesa. Você olha e diz assim: talvez, mas a posição que Deus está me colocando não é para mim. Você olha e diz assim: mas olha tudo aquilo que eu fiz. Você acha que Deus vai me usar para fazer tal coisa? Ele vai. Você olha e diz: olha, tudo isso que eu ocasionei, tudo isso que aconteceu por causa da minha vida, porque eu caí, porque eu falhei diante do Senhor. Será que Deus ainda vai me usar? Ele vai te usar. Mas uma coisa eu te digo: antes dele te usar, ele vai te tirar de Lodebar. É necessário sair de Lodebar. Deus, ele é um Deus que caminha comigo e com você, sim ou não, igreja? Deus, ele é um Deus que caminha comigo e com você. Sabe, queridos, a Bíblia diz lá em Êxodo, aonde nós lemos, a Bíblia diz que Deus leva o seu povo em direção a uma terra que mana leite e mel, sim ou não? E ao caminhar por esse deserto para chegar nessa terra, a Bíblia diz que Deus colocava uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para que eles viessem estar guardados do sol e guardados também do frio da noite. Mas existe uma terceira situação de motivo por que Deus colocava a nuvem e colocava a coluna de fogo à noite. Quem sabe dizer? Para que eles não viessem fazer o que, igreja? Parar. A Bíblia diz que Deus vinha com a nuvem durante o dia, com a coluna de fogo durante a noite, para que eles não precisassem parar. Porque Deus não quer ver você parado. Deus quer ver você caminhando. Deus não quer ver você lá, estacionado em Lodebar. Sabe, Deus não quer enxergar, olhar para mim, olhar para você e ver eu e você paralisado
nas quedas da vida, nas quedas que talvez eu ocasionei, mas talvez eu caí, talvez você caiu. Não foi nem porque você quis cair, mas você caiu e hoje você carrega dentro de você traumas dessa queda. É dia de você sair de Lodebar, porque nessa manhã existe um Senhor, existe um Deus neste lugar que vai mandar te chamar. Mas a pergunta é: eu quero sair verdadeiramente de Lodebar? Eu quero sair da zona de conforto que eu estou, porque eu não sei o que está me esperando. Sabe, querido, Mefibosete ali poderia ter enchido seu coração de medo e de temor. Sabe por quê? Porque naquela época a cultura dos reis era eles matarem aqueles que pudessem ser da linhagem anterior. Então Mefibosete poderia até ser morto por Davi, mas talvez ali dentro do coração dele, ele chega, quando ele recebe a notícia: ei, Mefibosete, levanta daí, porque o rei está te chamando. Levanta daí, vamos lá para o palácio, porque lá o rei está te chamando. Imagino eu o temor que estava dentro do coração de Mefibosete. Talvez permeou dentro do coração dele o desejo de olhar e dizer assim: nossa, mas eu fiquei tanto tempo escondido aqui, agora chegou o dia que me encontraram. Eu estava tão escondido aqui, mas me encontraram. Talvez o coração dele se encheu de temor, de medo, porque ele não sabia o que estava preparado para a vida dele. Mas sabe, queridos, quando você olha para adiante, você não consegue enxergar nada. Você não sabe o que vai vir no dia de amanhã, você não sabe o que vai vir no seu futuro, mas uma coisa eu sei, e eu vou dizer para você nessa manhã: o que tem preparado para você lá na frente é algo muito maior do que aquilo que você está pensando. Ei, não é para o seu sofrimento, é para a glória de Deus sobre a sua vida, é para honrar Deus através da sua vida. Naquele momento ele chama, e a Bíblia diz que ele chega até aquele lugar. Ele chega na posição ali aonde Davi está. A Bíblia diz que ele se dobra. A Bíblia diz que ele se dobra diante do Senhor e diz assim: olha, aqui está o teu servo. Davi olha para ele e diz assim: olha, eu tenho algo para você, eu tenho algo para a sua vida, Mefibosete. Eu tenho algo para dizer para você. Tudo aquilo que era lá dos seus antepassados, eu vou restituir sobre a sua vida. Ei, se alguém tivesse entendido, tinha dado glória a Deus. Tudo aquilo que era dos seus antepassados, eu vou restituir sobre a sua vida. E ainda tem mais uma coisa: olha, você não vai voltar mais para Lodebar, não. Você não vai voltar mais para lá. Sabe por quê? Porque a partir de hoje você não vai mais para Lodebar. A partir de hoje você come na mesa. Sabe o que ele estava dizendo para ele? É momento de mudança de vida, é momento de mudança de geografia, é momento de mudança de história, é momento de renovo sobre a minha e sobre a sua vida. É tempo de sair de Lodebar para viver aquilo que Deus prometeu sobre a sua casa. Você vai viver. Você vai viver. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz assim para ele: você e eu vamos viver. Glória a Deus. Vai viver, meu irmão. Vai viver, minha irmã. Porque é necessário sair de Lodebar. E quando nós saímos, nós não sabemos aquilo que nos espera. Nós não enxergamos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não conhecemos aquilo que vinha ao nosso encontro. Mas Deus conhece. Mas Deus sabe. Deus, Ele já preparou. Deus, Ele já preparou. Deus, Ele prepara tudo para mim e para você. Antes mesmo que eu e você
pudéssemos imaginar aquilo que Ele tem preparado. Sabe, queridos, eu fiquei quase 4 horas preparando o esboço, mas não deu certo, porque o que Deus tinha comigo e com você era algo particular. Quando nós verdadeiramente queremos viver algo na presença de Deus, nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando ao nosso coração para vivermos. O Senhor olha para Mefibosete e diz assim: olha, tudo aquilo eu vou restituir para você. A partir de hoje você vai sentar à mesa. Mefibosete olha para o rei naquele momento e diz assim: o que tenho eu? O como, Senhor, o teu servo? Um tal morto como eu. Ele não consegue enxergar o valor. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: você, meu irmão, tem muito valor. Enxerga em você mesmo o valor que você tem. Você tem muito valor para Deus. Você tem muito valor para você mesmo. Ei, você não é qualquer um. E sabe qual era, além dele sentar à mesa, qual era a posição que ele ficou na mesa? Fala para o irmão que está do teu lado: a posição que Mefibosete ocupou, diga aí para ele, a posição que ele ocupou era de filho. O rei olha para ele e diz assim: ó, a partir de hoje você vai sentar na mesa e você vai ser como um dos filhos. Sabe por quê? Porque quando Deus te chama, Ele não te chama para ser um estranho. Ele não te chama para ser qualquer um. Ele te chama para verdadeiramente você ser filho. E eu fico pensando e eu fico imaginando aqui um momento. Ei, querido, eu fico pensando o momento agora, chegando o momento do almoço, o momento da janta, todo mundo agora se assentando na mesa ali, mas existe um lugar ali que está reservado. Fala assim para o teu irmão: o lugar está reservado na mesa para você. E como ele era, preste bem atenção aqui, e como Mefibosete ele era coxo. Fala assim: coxo, aleijado dos 2 pés. Existe um esforço para se assentar à mesa. Mas eu fico imaginando, queridos, quando Deus quer te colocar na mesa, mesmo sem os pés, mesmo sem andar, Ele usa pessoas para te levar na posição que Ele quer te colocar. Eu fico imaginando Mefibosete olhando e dizendo assim: eu não consigo subir na mesa. Eu imagino o rei dizendo: vai lá, pega Mefibosete e coloca ele na posição. Coloca ele na mesa, porque ele vai estar sentado na mesa, porque eu disse que ele seria como filho. Ei, você pode olhar e dizer assim: mas eu não vou conseguir, pastor. Consegue sim. Você pode olhar e dizer assim: pastor, mas eu estou tentando, mas eu não consigo sentar na mesa. Eu não consigo chegar na presença. Eu não consigo caminhar. A queda ainda está causando em mim feridas. Ei, a partir de hoje você vai sair daqui curado em nome de Jesus. A queda, ela pode até acontecer, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quem crê nisso aqui? O levantar é de Deus, meu irmão. O levantar é de Deus, minha irmã. Ei, Mefibosete estava passando um momento da sua vida aonde talvez ele não tinha nem mais esperança. Talvez ele estava vivendo em um processo ali, na sua casa, na sua família, talvez sem gerar esperança. Imagina como estava o coração daquele homem, sabendo que ele era descendente de uma linhagem real. Lembra no início que nós falamos que Mefibosete era da linhagem real? Como que ele iria olhar para si mesmo e dizer assim: eu sou da linhagem real, olha o sofrimento que eu estou vivendo, olha o sofrimento que eu estou passando, olha onde eu estou morando, olha o que eu estou vivendo e estou vivenciando aqui nesse lugar. Quantas vezes talvez Mefibosete questionou a Deus de estar naquele lugar? Ainda bem que talvez só aconteceu com Mefibosete,
Porque eu e você, nós não questionamos a Deus. Nós não questionamos. Quando estamos lá na terra de Lodebar, nós só glorificamos, sim ou não? Talvez nós olhamos para as situações, queridos. Deus, Ele já ouviu quantas e quantas vezes eu e você olhar e dizer assim: o que eu estou fazendo aqui? Deus olha quantas e quantas vezes ouvindo eu e você dizer: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Talvez você já falou para Deus: Senhor, por que de novo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Ei, escute. Hoje é tempo de você sair daí desse lugar. É tempo de você estar na posição que Deus queria que você estivesse. Na posição que Deus te chamou, na posição que Deus te colocou, no ministério que Deus te colocou, na posição que Deus quer te colocar. É aí que você tem que estar, não na terra de Lodebar. Sai dessa terra em nome de Jesus. Sabe, querido, é necessário ter uma posição. Sabe por quê? Porque Mefibosete não saiu de lá sozinho. Foi opção dele sair de lá? Foi opção dele, igreja? Foi opção dele, igreja? Não. Sabe por quê? Porque não é porque eu mereço. Nunca vai ser. Não é porque eu mereço sair da onde eu estou. Não é porque eu mereço sair de Lodebar. É porque existe um rei que a graça dele me alcançou. Existe um rei que olha para mim e para você e diz assim: manda chamar ele, porque eu quero que ele sente na mesa. Manda chamar ele, porque eu quero colocar ele na posição de filho nessa manhã. Não é porque você merece, não é porque você é merecedor, não, mas o rei manda te chamar, porque o coração do rei está explodindo de benevolência por você. Está cheio de amor para dar para você. Então ele está dizendo: vem, filho, vem. Vem, porque além de ser restituído, ainda você vai se assentar na mesa. E além de se assentar na mesa, você vai ser chamado como um dos meus filhos. É tempo de você enxergar aonde Deus quer que você chegue. Deus já te chamou, faz tempo. Deus já foi até Lodebar e disse: Mefibosete, vem que o rei está te chamando. Vem que o rei quer te colocar sobre a mesa. Vem que o rei quer te colocar na posição de filho. Mas sabe, às vezes a gente questiona Mefibosete, porque Mefibosete ele olha e diz assim: o que tem o Senhor com um cão morto como eu? Mas sabe o que chama atenção nessa palavra? Mefibosete, ele olha para o rei e ele diz: o que fez o Senhor olhar para um cão morto como eu? Mas sabe o que chama atenção, igreja? Mefibosete estava lá. Quando o rei manda chamar, Mefibosete, talvez no seu coração permeou o medo. Talvez permeou o desejo de não ir, porque talvez ele poderia até ser morto pelo rei. Mas quando ele ouve a voz do rei chamar, ele vai. E às vezes a gente olha para Mefibosete e diz assim: mas olha, se eu chegasse na posição do rei, eu não iria me enxergar desse jeito. Mas sabe por que às vezes você não se achega na posição que o rei disse para você vir? Porque quando ele chama, você não vem. Ele olhava para si mesmo como um cão morto, mas ele estava na presença do rei. Porque na presença do rei, um cão morto, visto como ele estava se vendo, é filho. Mas o filho lá fora é pródigo. É necessário estar na presença do rei.
é necessário só chegar até o rei. É necessário sair de Lodebar. E queridos, nessa manhã, Deus está dando a oportunidade para mim e para você sair da posição que nós estamos. E que 2026 será um ano aonde nós vamos vivenciar aquilo que nós nunca vivenciamos. Nós vamos viver aquilo que nós nunca vivemos. Nós vamos se assentar à mesa do rei. E nós vamos verdadeiramente entender quem nós somos como filhos. Deus tem algo grande para mim e para você. Não é algo pequeno. Não é algo pequenininho que você olha e diz assim, tá bom. Não. Deus, Ele quer derramar sobre a minha vida bênção recalcada, sacudida e transbordante. Para isso eu preciso olhar para a terra de Lodebar e entender que eu não posso viver lá. Mesmo com medo, sem saber o que me espera, eu preciso chegar na presença do rei. Eu preciso chegar. Eu não sei o que o rei tem preparado para mim. Eu não sei o que o rei está preparando para mim. E sabe, querido, no coração ali daquele homem de Mefibosete, talvez o coração dele permeava um medo tão forte que ele olhava aí. Talvez dentro do coração dele ele imaginasse, Alex, eu vou ir até o rei vai me matar. Porque eu ainda sou da linhagem real. O rei vai tirar a minha vida. Ei, o rei, ele manda te chamar. Não é porque ele quer tirar a vida, mas ele é porque ele quer restituir a vida que ele mesmo já te deu. Esteja na posição. Este domingo, verdadeiramente, não olhe para a sua queda. Não olhe para onde que você caiu. Não olhe para a imperfeição. É muito comum, queridos, nós olharmos e a queda, ela nos afasta de Deus. Porque a queda, ela gera dentro de nós feridas que queremos esconder. E sabe, Mefibosete, ele foi para a terra de Lodebar. E você, para onde você está indo? Quando você cai, quando você peca, quando você falha com Deus, para onde você está indo? Você está indo para Lodebar? Você está indo se esconder em Lodebar? Porque, querido, nessa manhã, se você está se escondendo, o rei está mandando te chamar nessa manhã. Mas não é para a morte. Não é para te envergonhar, não. Porque Ziba, quando o rei pergunta, Ziba já mostra a imperfeição de Mefibosete. Olha, tem lá está lá morando na casa de Maquir, lá em Lodebar. Ele é coxo, ele é aleijado dos 2 pés. O homem pode até querer te envergonhar, mas Deus quer te colocar na posição que você nunca imaginou que você chegaria. Mefibosete vivia naquele lugar, talvez sem esperança de um dia comandar. Queridos, o que Deus colocou na vida de Mefibosete? A Bíblia diz que ele começou a comer sobre a mesa. Ziba e todos os seus filhos começaram a servir Mefibosete. A Bíblia diz que todos aqueles agora, Ziba e seus filhos, eram servos de Mefibosete. Queridos, chegará dias. Hoje você pode estar em Lodebar, mas quando você se assentar na mesa do rei, pessoas que estão lá fora vão olhar para você e pedir permissão para ir e vir para a sua vida. Eu não sei se alguns estão entendendo.
Mas Deus está te dizendo que vai te colocar na posição que você nunca imaginou que você chegaria. Vai te colocar numa posição onde você olha e diz assim: é impossível para mim. Também era impossível para Mefibosete se assentar na mesa do rei. Mas quando Deus olha para mim e para você, e Ele nos enxerga como filho, Ele nos leva a viver coisas sobrenaturais, coisas novas, coisas aonde eu e você não enxergamos que nós chegaríamos a viver. Ele nos coloca para vivenciar com os nossos olhos. O louvor vai estar tocando. E queridos, eu quero chamar aqui na frente só aqueles que caíram, só aqueles que ainda estão na terra de Lodebar, só aqueles que estão envergonhados com Deus, aqueles que acham que Deus não pode mais usar, aquele que acha que perdeu os dons, aquele que acha que o ministério acabou, aquele que desistiu, que está olhando para a terra de Lodebar, está enxergando uma terra de sofrimento, olha para a sua vida e se enxerga como um cão morto. Ou pior, quando Deus chama, não consegue só chegar na presença de Deus. Quando o rei chama, não consegue chegar aos pés do rei. É tempo de você sair daqui nessa manhã, não envergonhado, mas você sair daqui nessa manhã como filho, aquele que se assenta à mesa. Amém, queridos? Mas se você rasgar o céu apenas mais uma vez, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados. Pode vir, queridos, não fique acanhado ou com medo. Sabe por quê? Porque quando o rei ele olha para Ziba e ele diz assim: vai lá chamar Mefibosete. Sabe o que acontece? Mefibosete chega na presença do rei e se dobra. Ele chega na presença do rei e ele não quer saber quem está à sua volta. Ele não quer saber o que o rei vai falar para ele. Mas ele chega e se apresenta diante do rei. E aquilo que ele esperava, talvez que o coração dele almejava, era uma coisa. Mas o que o rei tinha preparado para ele era algo muito melhor do que aquilo que ele estava esperando. O que você está esperando de Deus nessa manhã? O que você está esperando que Deus venha fazer sobre a sua vida? É tempo de você se chegar na presença do rei. É tempo de você se assentar à mesa. Mas sabe, querido, só se assenta à mesa quem se apresenta. Se você não consegue se apresentar, como você vai sentar? Mefibosete não pensou duas vezes, mesmo talvez com temor e com medo no coração. É tempo, querido, de você viver algo novo de Deus. Mas só vive algo novo quem caminha. A Bíblia diz que Deus caminhava com o povo para chegar numa terra prometida, de dia com a coluna de nuvem e à noite com a coluna de fogo, para que aquele povo não parasse. Não se paralise. Não se paralise. Caminhe em direção àquilo que Deus está prometendo para você. Comece a viver algo novo da parte de Deus hoje. Querido, se você tomar posse dessa palavra, Cristo nos tirou da terra de Lodebar. Ele nos tirou do mundo lá fora e nos colocou na posição de filhos, adotados junto com eles para reinarmos. Querido, se você entender isso, não é possível que você permaneça no mesmo lugar. Não é possível que você permaneça do mesmo jeito. É viver aquilo que Deus quer que você viva.
é estar na posição que Deus quer que você esteja, é viver aquilo que Deus quer que você viva, é viver. Lodebar era uma terra infrutífera. Preste bem atenção. Lodebar era uma terra infrutífera. Mas quando Davi chama ele para a casa do rei, Davi está onde? Em Jerusalém, a casa do pão. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, Deus está tirando você de uma terra de escassez para uma terra de prosperidade. De uma terra onde era infrutífera, mas aonde você vai pisar a planta dos seus pés, chegar a lugar aonde será multiplicado aquilo que você plantar. Porque você vai estar na casa do rei. É tempo de se posicionar. O louvor vai estar tocando. Eu vou ungir todos vocês que vêm aqui na frente, sem exceção. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre as suas mãos, que aonde você tocar será lugar de prosperidade, que aonde você colocar os pés será território conquistado pelo Senhor. Porque aonde que Mefibosete estava, uma terra de sofrimento, uma terra aonde ele olhava e talvez não tinha esperança mais para a vida dele. Quando ele é chamado pelo rei, quando ele se posiciona, a Bíblia diz, o rei olha para ele e diz assim, ó, tudo que era dos seus pais, eu vou restituir sobre a sua vida, restituir sobre a sua casa. Sabe, eu imagino ali, poderia colocar Mefibosete como miserável, mas ele sai daquela posição agora, para viver uma posição agora, de chefe, de homem que comandava. Porque a Bíblia diz que Ziba agora e seus filhos passam a ser servos de Mefibosete. Talvez um olhava para Mefibosete e dizia, Mefibosete, você vai para lá hoje. Talvez um dia olhar para Mefibosete, hoje você não vai permanecer aqui, você vai ter que ir para outro lado, porque ele era coxo. Hoje eu vou levar você para tal lugar, hoje eu vou levar você para outro lugar. Mas agora não é mais as pessoas que olham para Mefibosete e dizem assim, olha, eu vou te levar. Não, é Mefibosete que olha e diz, agora não é como vocês querem, agora é como eu quero. Porque essa é a posição que Deus colocou Mefibosete. Uma posição agora de governo. E é isso que eu quero declarar sobre a vida de vocês que estão aqui na frente. Uma posição de governo sobre a sua vida. Que 2026 será um ano diferente de 2025. Talvez você viveu em Lodebar em 2025, mas 2026 você vai habitar agora em Jerusalém. Você saiu da terra lá de escassez e agora você vai habitar na terra do pão. Querido, se você quiser vir, venha. Venha, nós vamos estar orando por você. O louvor vai estar tocando, nós vamos orar, eu vou ungir todos vocês. E você vai sair daqui verdadeiramente recebendo a palavra e a promessa de Deus sobre a sua vida. Amém, igreja? Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh.
ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor diga fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, diante do teu altar. Diga fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, ensina-me a amar e a suplicar até que o Senhor venha. Diga fere meu coração, fere meu coração, fere meu coração, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Eu vou gastar diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou. Até que o Senhor venha, eu vou gastar, eu gastarei diante. Eu gastarei. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi. Eu não te troco por nada, pra mais nada. Hoje é sua morada e a minha alma buscava e nada me completava. É o que faltava em mim, minha vida levanta.
essa geração. Desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui, reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Levanta essa geração, traz a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo de volta. Levante a voz, aumente o nível e diga: reacende, reacende vem nos restaurar. Diga como desce aqui nesse lugar, reacende a chama, vem nos restaurar, como desce aqui nesse lugar, reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar, reacende a chama, vem nos restaurar, desce. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Ei! Mas eu sei que dentro existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, trata a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta a geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Aleluia, glória a Deus, igreja. Aplauda ele aí o mais forte que você puder. Aplauda mais forte, se for para Jesus pode ser mais forte. Ei, aleluia. Glória a Deus. Queridos, nessa mesma atmosfera, você que ainda não aceitou Jesus sobre a sua vida como Senhor e Salvador, você que estava afastado dos caminhos do Senhor, ou talvez você que até teve uma queda e você quer se alinhar com o Senhor, eu queria que você levantasse as suas mãos. Eu queria que você desse um passo de fé nessa manhã. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, por um caminho ou outro, caminhou em alguns lugares que não era para ter caminhado. Você que ainda não conhece esse Jesus, mas você deseja caminhar com Ele, eu queria que você levantasse as suas mãos. Amém? Mas
Você que levantou a mão, eu queria que você viesse aqui na frente. Amém, queridos? Aplaude mais uma vez pela vida dela. E você que queira vir, ainda dá tempo. Você que quer vir, ainda dá tempo. Sabe, queridos, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Às vezes a gente se decepciona, talvez com nós mesmos. Às vezes nós caímos, falhamos diante do Senhor. E sabe, quando nós chamamos aqui na frente, não é para te envergonhar, não. É para você se alinhar com Deus. O Senhor disse que nós devemos confessar Ele diante de todos. Sabe, isso é motivo de alegria e não de tristeza. É motivo de se alegrar. Tem mais alguém aqui? Levante as suas mãos. Amém. Levante as suas mãos aqui em direção à nossa irmã. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua filha. Hoje, Senhor, ela está aqui na posição, entregando a vida dela para o Senhor. Que o Senhor venha ser Senhor da vida dela e Salvador da vida dela. Pai, escreve o nome dela no livro da vida. Pai, que ela possa, Senhor, caminhar nos teus caminhos. Que o Senhor venha ser, Senhor, sobre a vida da tua filha que se encontra aqui. Que elas possam, Senhor, ser guiadas pelo Espírito Santo. Que elas possam ser guiadas pela coluna de fogo, pela nuvem. Que aonde elas estiverem, ó Deus, que o Senhor venha guardá-las, livrá-las. Escreve, Senhor, o livro delas no livro da vida. E que elas possam, Senhor, glorificar e exaltar o Senhor todos os dias. Que hoje elas venham sair daqui recebendo o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas. Se você crer nisso, diga amém. Glória a Deus, igreja. Deus seja louvado. Eu vaguei o mundo lá fora. Sai aí do seu lugar, vem aqui dar um abraço nelas. Porque é isso que é a igreja. A igreja, ela é aquela que abraça. Eu tenho você. Glória a Deus. Só tenho você. Amém, queridos? Quinta-feira estaremos aqui para um grande culto ao Senhor, às 19h30. Amém, queridos? Que a graça do Pai esteja sobre a vida de todos. Que você venha de volta para sua casa levando essa palavra e a bênção do Senhor. Que Deus te acompanhe aonde você estiver. Que tudo aquilo que é mundano, que tudo aquilo que é do mundo não venha permear o seu coração. E que você venha desfrutar de uma semana abençoada pelo Senhor. E que a vontade dEle venha permanecer sobre a sua vida, que é boa, agradável e perfeita. Vai na bênção do Senhor e que Deus te acompanhe, família, herdeiros do reino. Amém? Deus te abençoe. Não sai daqui antes de abraçar 3 ou mais pessoas. Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha e não outro igual não.